Olá, boa noite. Hoje nós traremos um relatório sobre o Catar. O Catar ele é o país, se alguém não souber, que vai sediar a Copa Mundial de Futebol desse ano. É um país que está localizado ali na Ásia Ocidental, na Península Arábica. É um país considerado um dos considerados mais ricos do mundo, por conta do seu PIB per capita, que é o seu produto interno bruto dividido pelo número de habitantes, né, segundo o Fundo Monetário Internacional. O Catar ele é considerado um país emirado, no caso, ele tem o seu território ali administrado por um membro da classe dominante ali do país, no caso, um emir. A sua população é de 2,8 milhões de pessoas, sendo 372 mil de cristãos. As religiões que existem no país são o islamismo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo e religiões étnicas. E o Catar, ele acabou subindo aí 11 posições em relação à lista mundial da perseguição de 2021 para desse ano. E isso é reflexo do aumento da violência e da perseguição aos cristãos no país. Ele hoje ocupa a 18ª posição na lista mundial de perseguição desse ano. E a maioria dos cristãos ali naquele país são de estrangeiros. Uma pequena parte é que é realmente de nativos ali daquele país. E os cristãos, por serem estrangeiros, que trabalham ali naquele país, eles têm uma certa liberdade para viver a sua fé mais do que esses nativos, infelizmente. As igrejas lá são monitoradas e também são restritas a áreas específicas, em constante monitoramento. Tanto os cristãos estrangeiros, quanto os nativos, que eles são ex-muçulmanos, no caso, eles sofrem pressão da família, principalmente esses ex-muçulmanos, como a gente já viu com outros países, geralmente, quando são ex-muçulmanos, pela família, sofrem bastante pressão familiar para acabar voltando ao islamismo ou para deixar a fé em Jesus Cristo, e aí perdem direitos, como acabam se divorciando, perdendo direito à herança, perdendo, inclusive, o seu lar, alguns são expulsos, sofrem discriminação, assédio e vigilância policial, no caso das igrejas. Tipos de perseguição. Os tipos de perseguição, eu não sei se sempre é claro para todo mundo, mas os tipos de perseguição são situações que acabam gerando essas ocasiões de violência contra os cristãos. Então, situações no Catar que acabam ocasionando esse tipo de hostilidade, a opressão islâmica, a opressão do clã e a paranoia ditatorial. Já as fontes de perseguição são ali os condutores ou os executores dessas hostilidades, que podem ser tanto violentas ou não violentas. E aí nós temos como executores os oficiais do governo, os líderes de grupos étnicos, líderes religiosos não cristãos, cidadãos e quadrilhas e parentes. Os grupos mais vulneráveis, o grupo, no caso, mais vulnerável ali no Catar, são os cristãos nativos ex-muçulmanos, justamente por conta que eles sofrem essa maior pressão dos próprios familiares e da própria comunidade, e acabam ali estando mais expostos a riscos do que os próprios estrangeiros. As mulheres, tanto as mulheres cristãs quanto as meninas, ao se converter, elas acabam infligindo a lei naquele país, porque o Catar ele não reconhece a conversão do islamismo. Então, isso não existe.
Se você se converte ao cristianismo, por exemplo, a Jesus Cristo, você acaba infringindo uma das leis daquele país. Elas acabam sendo excluídas da família e da comunidade local, né? E a própria família pode acabar colocando elas em prisão domiciliar, constante vigilância, restringindo o uso de internet, de celular, de livros, restringir viagens que elas possam fazer. E muitas cristãs ex-muçulmanas, no caso em específico, elas podem acabar sofrendo violência física e sexual, porém, como lá no Catar, uma mulher que ela já é cristã, ela já é mal vista, e ainda mais fora de casa, quando ela é excluída da família, ela acaba ficando em silêncio, ela acaba não contando isso para as autoridades, não levando isso a público, acaba sofrendo esse tipo de violência e se calando, para não ser mais mal vista ainda, né? E tem as privações, como eu falei, da questão dos familiares. Os homens, se os homens são descobertos que eles são cristãos, acabam perdendo ali status, podendo também perder a guarda dos seus filhos, sofrendo também pressão dos seus familiares, e sofrem ameaças, no caso, podem, aí, num caso extremo, claro, isso daí não é regra, podem acabar sofrendo traumatismos físicos e psicológicos. Como é que a gente pode estar ajudando esses irmãos em Cristo lá no Catar? Clamando pelos cristãos migrantes no Catar, intercedendo pelos cristãos ex-muçulmanos que vivem a fé em segredo, para que Deus continue dando forças a eles, para que eles continuem na fé e acabem não cedendo à pressão e deixando Jesus Cristo, e orando pela monarquia no Catar, no caso pelo EMI e pelos governantes, para que eles conheçam a Jesus Cristo e acabem tirando essa pressão e toda essa restrição em cima dos nossos irmãos. E também contribuindo com o Portas Abertas, é só você acessar lá no site, tem toda essa lista que a gente sempre traz, tem todo esse relatório também que a gente traz e mais outras informações, e também tem um espaço ali para você estar contribuindo para aqueles missionários que vão a esses países que são difíceis de evangelizar e tem essa extrema perseguição. As nossas fontes para a pesquisa foram o próprio Portas Abertas e o Brasil Escola. Vou fazer uma breve oração.